Cara, o terror chegou ao Rick and Morty no quarto episódio da sexta temporada. E o conceito da família noturna trabalhou bem demais. Um roteiro bem escrito, com animação e trilha sonora fantásticas, ambientação perfeita e mais camadas muito profundas da personalidade dos personagens que conhecemos. Além, é claro, do clássico humor ácido de Rick and Morty. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta. Vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Nasce um clássico, sim mano, o episódio Family Night mostrou mais uma vez uma aventura em família, aprofundando ainda mais as relações entre os membros ali, numa trama de terror digna de grandes nomes referenciados aqui, como por exemplo do lendário John Carpenter. E o episódio já começa num tom sombrio, como a gente já tinha visto no trailer, né? A Beth tá ali sem conseguir dormir porque o Jerry tá roncando e mano, ela tá jogando um joguinho de contar carneirinhos no celular, claramente incomodada com o Jerry. Então ela desce e ali naquela cena dela olhando pra casa, a gente já lembra vários filmes como Atividade Paranormal, Entidade, né, que eles acordam no meio da noite, e ela deita então no sofá. E aí vem o Rick então fazendo abdominal ali enquanto dorme naquela versão toda meio zumbi dele. E depois já na cena de café da manhã com o galo cantando. Ai, esse galo! Uma clássica cena de café da manhã que eu tava até com saudade, porque geralmente essas cenas têm bons diálogos entre eles, né? Um detalhe aqui é que a gente vê o Rick comendo uma panqueca daquelas de uma vez só, enquanto os outros estão comendo normalmente. Sinais do corpo dele, né? Já que ele teve fazendo exercícios a noite inteira. E é justamente isso que ele explica pra eles então e apresenta ali, jogando sobre a mesa, sem respeito nenhum, como sempre, o sonambulador, que é um equipamento então que você pode programar a atividade que você quer fazer, e ele faz com que o seu inconsciente, a sua versão noturna, realize aquelas atividades enquanto você dorme. Lógico que isso empolga a família toda, né? Mais ou menos como acontece lá no episódio dos Mystics, você lembra? Perfeito, né, cara? Já pensou você poder aperfeiçoar aquelas coisas que você quer aprender enquanto você dorme, sem se cansar com isso? E me chama a atenção aqui como o Morty lembra muito como ele era lá nas primeiras temporadas, aceitando ali de cara e elogiando o Rick, querendo fazer a mesma coisa que ele tá fazendo. Vocês se lembram lá naquele episódio da TV interdimensional? O Rick dá aquele óculos pra família toda, como opção narcisista, e ele prefere ficar ali com o avô dele, né? Por essa admiração que ele tem. E isso parece ser sutilmente efeito daquilo que aconteceu lá no segundo episódio, do fragmento Martha, que foi deixada lá dentro do jogo Roy, e que, como a gente especulou, é a parte mais questionadora do Morty que o Rick deixou lá, né? Aqui a gente vê claramente a influência que isso aí teve no Morty, o que isso vai pesar no futuro. Enfim, toda a família se empolga, a Beth quer aprender a tocar trompete, a Summer quer melhorar no espanhol para passar na prova, e o Rick nega dizendo que eles são uns trolha. Dublagem sensacional, que não foi feito pra eles aquilo ali. Cara, olha a Summer, mano, ela pega o celular dela e começa a ser indiferente, meio que ignorar o Rick, e isso incomoda ele a ponto dele dizer, tá bom então, todo mundo aqui vai ter a sua pessoa noturna. Estiquem os seus dedos que precisa coletar sangue. Beleza, olha só, será que alguém pode me segurar se eu desmaiar? Família noturna! Cara, a gente vem acompanhando a evolução da Summer e falando, comentando, sempre, desde as últimas temporadas principalmente. E cara, nessa temporada a gente tem visto um protagonismo muito grande dela, como já aconteceu no episódio do Duro de Matar, e agora nesse episódio também, mano. Inclusive isso fica muito claro depois quando a gente descobre que ela é, na verdade, a líder da família noturna. E cara, esse poder de manipulação que ela tem sobre o Rick pode estar ligado sim à consideração que ele tem por ela, ou em algum ponto ela acaba atingindo ele mais ou menos como a Diane, a ex-mulher dele, fazia, já que a gente viu ele dizer lá no primeiro episódio que a Summer lembra muito ela. Então ela consegue de alguma forma manipular o Rick tocando nesse ponto fraco dele. E cara, esse episódio tem várias referências a vários filmes, seja na trilha sonora, que é sensacional, relacionado aos filmes do John Carpenter, Halloween, também a Hannibal lá com Hans Zimmer, né, um dos mestres aí das trilhas sonoras. A ambiência que a trilha sonora traz, na minha opinião, cara, tornou essa a melhor trilha sonora já utilizada num episódio em Rick and Morty, mano. Outra referência muito grande é o filme Nós, do Jordan Peele, pela questão de ter essa família igual, né? São conceitos diferentes, mas em vários momentos eles referenciam coisas lá relacionadas àquele universo. Como, por exemplo, a gente vê que passam 11 dias no calendário ali, no dia 11 de março, desde que eles começaram a utilizar o equipamento todo, né? E é um número que é bem utilizado no filme Nós, em vários momentos aparece esse número lá.
E aí a família tá vivendo só as coisas boas do equipamento, né? Como todo clássico de terror, a gente vê que tem esse momento ali, alegria, tudo certo, de dia, e as coisas vão piorando. Vai se construindo o cenário para que o suspense comece. Faz parte, né? A Summer chega falando em espanhol, a Beth tá ali tocando o trompete dela e o Jerry, cara, aparece com uma caixinha então dizendo que ele virou amigo por correspondência do Jerry Noturno, cara. Elas riem dele porque isso é muito Jerry, né? Representa muito a carência dele, né, mano? Então elas zoam ele ali. Na carta que elas leem do Jerry Noturno, a gente vê que o endereço fala ali sobre travesseiro, debaixo do travesseiro, Sleepville, tudo ligado a sono, né? A conversa dos dois. E quando ele sai, então, a Beth faz aquele som no trompete de fracasso. E depois ela faz o som progredir pra cima quando chega o Morty com aquele bolo, mano. E a gente vê, então, que o Morty já tá ali com os gominhos trincados, assim como o Rick. E eles começaram um podcast, cara. Fabdome absolutamente trincabuloso. Achei sensacional essa adaptação aí pra dublagem. E é um podcast que eles estão falando ali sobre coisas de academia e de malhação. Eles dão uma zoada, né, com o fato de youtubers e podcasters fazerem esses comerciais e falarem seus bordões, né? O Rick diz que não é prostituta, que ele não vai falar o dub. Sensacional, cara, sensacional essa cena. E a dublagem, cara, mais um trabalho incrível da equipe que faz as adaptações, a atuação dos dubladores, mano, tá tudo muito pertinente. E as adaptações, cara, das piadas pro português eu achei incrível. É uma hora bicêntrica de diversão. Vamos receber a Graciane no programa semana que vem. Ah, e falando das referências ao filme Nós, cara, até aquela forma de falar deles, meio sussurrando, lembra, assim, no filme a forma com que a família lá de vermelho também fala, mano. É sombrio, chega a dar uns arrepios, né? Aquele filme é muito doido. E, cara, o próprio fato do Jerry ter feito amizade com o Jerry Noturno mostra até mesmo um certo sentimento de insuficiência disfarçado de narcisismo, já que talvez só mesmo um Jerry para conseguir entender ele, né? E aí, com cortes secos, a gente já começa então a ver a família noturna acordando ali, o sonambulador funcionando naquela luz rosa e eles indo fazer as suas atividades, andando de forma parecendo um zumbi, e a gente vê o quanto aquilo é doloroso para eles, né? Eles são basicamente escravos fazendo algo que os incomoda. E a Summer tá lavando a louça e machucando a sua mão ali por causa dos restos de comida deixados nos pratos. Ela chega a olhar pra fora com aquele olhar misterioso e a trilha sonora fazendo todo o restante. No outro dia, quando eles acordam, o Jerry chega com um recado pro Rick do Jerry Noturno, dizendo que a Summer Noturna tinha pedido para que eles enxaguassem o prato para não ficar resto de comida. Aqueles restos de comida que molha e fica no... Enfim, o Rick fica puto, mano. Ele fica muito brabo, ele fala que não vai aceitar de jeito nenhum. Ele pega o ketchup e joga por cima de tudo em cima da mesa. O Jerry fica até chateado, cara. Mas isso mostra a personalidade do Rick e que ele continua com esse pensamento em relação à função das coisas que ele cria ou à função que cada pessoa que não é importante pra ele. Assim como ele tinha aquele conceito do robozinho da manteiga, lembra disso? Cara, aqui ele pensa a mesma coisa. A função deles é fazer aquelas atividades, então não tem que ser nada facilitado para eles, é o que ele diz pro Jerry. E a gente vê isso representado logo depois, na cena que o Rick tá dormindo e ele acorda com o despertador. Mano, o despertador dele gera um ovo e ele vai e envelhece aquele ovo aceleradamente e ele vira um galo e canta pro Rick acordar para logo depois ser pulverizado e virar cinzas. É, mano, o Rick não tem empatia mesmo. E aí nós vemos com bastante detalhes o quarto dele. Não é a primeira vez que a gente vê aqueles papéis e marcações na parede, já tinha aparecido em outros episódios, até mesmo lá na primeira temporada. Mas aqui a gente vê alguns personagens que já apareceram e algumas marcações misteriosas. Tem várias fórmulas, equações com pi, uma criatura que parece um Cronenberg, o Dr. Shannon lá do Parque da Anatomia na primeira temporada, o Lincolner, uma caixa de Mystics, tem até um Mystics ali também, a arma do Rick, aquele alien do episódio da simulação. Tadinho do galo, mano. E enfim, aí é praticamente guerra declarada, né? Porque a gente vê que a família noturna quebrou todas as louças da casa. O Rick fica muito brabo, mano. E aí vem uma cena muito legal, porque ele pega a nave dele e no auge do seu exagero, baseado na sua teimosia em jamais dar o braço ao torcer, ele vai pra uma zona
proibida ali num outro lugar, fala pra uma criatura, você me deve. Imagina o rolê que aconteceu pra esse cara lá dever pra ele, né? Então ele forja lá, com um material 110% indestrutível, novas louças, só pra chegar em casa e jogar ali pra eles não abrir e não dar o braço a torcer pra família noturna. E aliás, mano, essas cenas do Rick com aquele óculos dele ali, quando ele tá fazendo algo assim, são muito boas, né, cara? Sempre aparecem em momentos muito legais. Então a trilha sonora muda novamente e nós vemos mais uma cena super sombria da família noturna. O Rick acorda, na verdade, já preso, e eles estão falando, por que você não quer enxaguar a louça? E o Rick manda soltar, e eu acho muito massa que ele fala assim, ó, quem prendeu os meus implantes? Mano, a gente sabe que o Rick é basicamente um ciborgue, né? Cada episódio a gente vê coisas novas do corpo dele que foram, na verdade, implantados. Ele nem mais se refere às partes do seu corpo como membros, e sim como a implantes. E a Summer chega, então, a Summer Noturna, dizendo que foi ela que mandou a versão noturna do Rick se prender ali. Ou seja, como ela diz, ela é a líder da família noturna, ela quem comanda tudo. E aí, cara, vem uma cena que eu tenho certeza que vai ficar marcado para sempre na história de Rick and Morty. Todos eles seguram o Rick e a Summer chega perto e ela se aproxima do Rick então com um prato cheio de restos de comida e coloca na boca dele, fazendo ele engolir, arrancando lágrimas dos olhos dele e fazendo um discurso sombrio, dizendo que ela sempre esteve ali na mente da neta do Rick, procurando uma oportunidade para sair da escuridão. Mano, sinistro demais. E um ponto interessante é que enquanto isso está acontecendo, que o Rick faz a gente vê que o Jerry Noturno dá uma virada assim no rosto, que já demonstrava um pouco dessa personalidade dele mais bonzinho, né? Cara, e o que dá pra perceber então é que essa parte aí do inconsciente deles de pessoa noturna expressa características formais, de base, mas que são suprimidas pelo consciente com ponderações de família, tradição, dogmas. E mais uma vez, né, nessa temporada, então, nós vemos camadas aí da personalidade do âmago desses personagens sendo trazido à tona. E, cara, a Summer me assustou. E assustou até mesmo o Rick e os outros personagens, né, cara? Como a gente vê esse traço dela de personalidade já tinha sido mostrado em outros momentos, mas aqui a gente vê, claro, essa parte mais profunda, mais dark dela, um grande potencial para se em algum momento isso aí conseguir ser tirado do corpo dela ou tomar o controle, virar realmente uma vilã em algum momento. Porque apesar de nós sabermos que ela tem características parecidas com seu avô, aqui vemos que isso vai muito mais fundo, no espírito de liderança, inteligência, requintes de crueldade e controle sobre o restante da família. A Summer Noturna é uma versão ainda mais sombria do que as versões más ou antagônicas do Rick e do Morty, por exemplo. Enfim, depois, mano, o Rick vomitando ali um monte, gritando menino Jesus. É engraçado como o Rick acaba sempre gritando por alguma divindade nesses momentos, né? Mas eu acredito que é mais por questão de tradição de linguagem mesmo. Então ele vai correndo puto pro quarto da Summer, dizendo qual que é a sua. E ali eu achei interessante que no quarto da Summer também tem uma parada de cavalo. A Beth aparentemente espalha essas questões de cavalos aí pela casa inteira, o que mostra bem seu narcisismo, né? Que já foi aí explorado no último episódio. E aí a gente percebe então que toda a mobília, inclusive a tecnologia do Rick, foi roubada, mano. Sim, a Summer e toda a sua evolução das últimas temporadas estão sendo utilizadas por essa versão noturna dela, todo esse conhecimento que ela adquiriu do seu avô. E o Rick então cria ali uma espécie de sistema de defesa totalmente utilizando lixo, né? Como ele já fez, por exemplo, com a nave lá no começo na primeira temporada, cara. E essa parte do sistema de defesa ativado pela saliva dele, mano. Genial, né? Ele tem que lamber os ovos ali, então, pra poder ativar, né? Isso me lembrou aquela frase lick, lick, lick my balls, famosa dele ali de outras temporadas. O Rick então monta um plano ali, além desse sistema de defesa, para que a Summer fique acordada, colocando aquela roupa ali toda doida e com aquele que mantém os olhos dela abertos para ela não dormir, inclusive com uma bebida que ela tem que beber quando ela sentir sono, que em português ficou traduzido para catuaba. Eu achei genial, mano, e gerou muitas risadas na live de ontem. Um salve para todo mundo que participou da live pós-episódio. O plano era colocar um disco no sonambulador que desativaria ele, né? Então ela teria que estar junto com a família noturna. E isso que acontece, cara. A família noturna acorda ali quando a Summer olha no relógio 3h33, né? Horário clássico de filmes de espíritos e demônios de terror.
E ela desce com eles até o local em que eles guardaram tudo e percebe que eles aumentaram o alcance do sonambulador, que o objetivo deles é realmente espalhar ali, por ali ou pelo mundo todo, a parada das pessoas noturnas. Então ela coloca aquele disco ali e eles percebem, né, perguntam por que você tá usando esse traje, ela dá uma desculpa bem boba, eles acabam acreditando, fazendo piada também com filmes de terrores que às vezes o argumento é bobo, mas eles acabam acreditando e é isso aí, se resolve por isso mesmo. E aí ela acorda o Rick então dizendo que resolveu tudo, a família toda tá feliz, cara, mas ela utiliza de uma frase que o próprio Rick falou pra ela numa outra temporada pra demonstrar que não, cara, que ela tinha dormido então e a Summer Noturna toma o controle dizendo: a sua opinião significa muito pouco pra mim, Rick. E ativa então aqueles drones ali que a gente tinha visto nos trailers, né? Mas aqui eles deram uma de Marvel e tinham escondido a Summer no trailer, a gente não tinha visto ela, achei isso muito legal. Os drones começam a tacar dardos neles ali pra fazê-los dormir. E aí, cara, eles passam um longo período, aparentemente, a gente vê ali a data 23 de julho, se antes eles estavam em março, dá pra gente ir calculando, né? Eles passam esse período então sendo igualmente escravizados, sendo obrigados a trabalhar, e o Rick diz pra Beth que ele realmente não sabe o que fazer, que eles estão ferrados nessa. E quando a máquina manda eles deitarem ali no local de descanso deles para que eles possam depois continuar trabalhando, a gente vê que o Jerry escreve rapidamente um bilhete para o Jerry Noturno dizendo que se você é meu amigo, proteja a minha família. Aliás, tá entre as skills do Jerry, né? Aparentemente ele é muito bom em escrever bilhetes rápidos. Lembra do Jerry Cronenberg? Aliás, na hora que eles estão trabalhando ali, cara, a Summer aparece num telão falando frases como a noite tem que ser servida pelo dia. Esse telão que é característico dos Ricks, né? A gente já viu o nosso Rick fazer isso, o Rick Prime também. Então, é mais um traço aí de semelhança e de liderança da Summer aí, imitando basicamente o seu avô. As máquinas chamam os seres humanos do dia de diamanoides, achei isso muito criativo. A Beth jogando ali Independence Day, O Feitiço do Tempo e uns outros filmes fora, pegando fogo, também bem simbólico ali pra diferença de gostos, né, da família noturna pra família diurna. Então, basicamente, quem acabou salvando o rolê naquele momento foi o Jerryzão, né, porque o Jerry Noturno, então, tira eles do sono antes que os drones sejam ativados, dizendo que ele faz de tudo pela família do Jerry Diurno, dá um tapão na cara dele, mano. E a trilha sonora acompanha no mesmo momento, assim como se fosse um jump scare, cara. E eles querem fugir, né, mano? É nesse momento que a gente tinha visto no trailer que a nave explode e eles conseguem então entrar ali no carro e fugir. Aparece o vizinho deles por 2 vezes nesse episódio, eu achei muito legal esse cameozinho dele. E a Summer monta um daqueles drones e começa então, cara, uma cena de fuga e perseguição sensacional, com referências a Matrix, com muita ação. E o que eu mais gostei foi essa troca o tempo todo de versão pessoa noturna para pessoa diurna e muda os caminhos. Tem detalhes incríveis, cara, mas chama atenção para as criancinhas que estão no balanço e que o carro deles passa bem na hora que as crianças sobem e não atinge. Num outro momento o carro volta e continua não atingindo as crianças, totalmente pelo acaso, né? No cantinho tem um caminhão com a placa I Tow, que é o mesmo da empresa que faz a mudança do Jerry quando ele se separa da Beth. E quando a Summer Noturna rouba um carro da polícia ali, a gente vê mais uma crítica à polícia americana, como o Rick and Morty costuma fazer. No momento que o policial pega e fala: pare agora ou eu atiro em todo mundo, aproveitando da situação pra esculhambar geral. Eles basicamente destroem a cidade toda ali, batendo em carros, explodindo coisas. E em meio a essa troca constante de pessoa diurna para pessoa noturna, tem um momento que a Beth noturna pega no pescoço do Jerry e ele fica empolgado. Eu ri demais nessa cena. Depois o Jerry virando pessoa noturna e o Morty batendo nele e ele falando: eu tô do seu lado, eu tô do seu lado. Ai, muito bom, cara. Tão bom quanto o convite que eu vou te fazer agora, mano. Se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão aí pra dar aquela força aqui pro canal e também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês, fechou? Se inscreve aí. Cara, a animação da 6ª temporada é com certeza a melhor de todas as temporadas, cara, e a animação desse episódio tá realmente especial. Enfim, quando parece que tá tudo resolvido, a Summer Noturna volta e eles acabam caindo ali numa ponte e começa uma luta geral pra acordar, pra fazer dormir entre eles, até que todos viram pessoa noturna e dominam o Rick. Quando a Summer está prestes
a transformar ele também em pessoa noturna. O Jerry Noturno diz que eles precisam fazer algum tipo de acordo, que eles são família, que aquilo não se resolve daquela maneira. E a Summer diz então que ela aceitaria um acordo se simplesmente o Rick começasse a enxaguar os seus pratos. Mas, meus amigos, o Rick não dá o braço a torcer, nem mesmo nesse momento que ele poderia salvar a família dele toda. A gente já vê então numa cena que ficou linda, cara, a animação de novo. Tô puxando o saco da animação porque ficou muito massa. E a cena então começa a subir os créditos e a gente vai vendo fotos dessa família noturna convivendo como família, né? Viajando pelo mundo, a gente vê China, Paris, eles em casa também assistindo o filme. Até que somos levados à cena pós-créditos, onde vemos eles em casa ferrados. A Beth ali não consegue resolver uma questão de um boleto no telefone. A Summer Noturna também perdeu a senha dela e o acesso ao Twitter, e o carro deles foi levado, cara. A gente percebe então que eles quebraram a família gastando todo o dinheiro que eles tinham. A Summer ainda fala, parece que aproveitar o dia dá muito mais trabalho do que parece. Até o Morty tá mais gordinho ali, perdeu os gominhos porque parou de malhar. E o Rick surge então, cara, numa visão todo detonado e fala que tem a solução pra tudo. Ele tira então uma arma. Toda a família se olha e parece se conformar, cara. Isso parece até uma alusão à crise de 29 nos Estados Unidos. Foi mundial, mas nos Estados Unidos bateu forte, que muitos quebraram, né? E acabaram cometendo suicídio por causa disso. Mas aqui a gente percebe então que não era isso. Na verdade, a solução do Rick Noturno é atirar no sonambulador para que a família então possa voltar e resolver todas as cagadas que eles tinham feito. E no fim a Summer pergunta, né? Quanto tempo a gente ficou dormindo? Quando a gente acha que o Rick vai falar alguma coisa, ele acaba finalizando com um meme. Ai meu Deus, eles não fabricam mais o Chocotaco. E eu vou explicar pra vocês, cara. Esse meme na verdade é bem atual. Foi em meados de junho, julho agora de 2022, que essa famosa sobremesa americana com mais de 40 anos de fabricação, o Chocotaco, que nada mais é do que um taco de chocolate com recheio de baunilha. Eu nunca comi. Fiquei com vontade de experimentar, mas ele foi descontinuado. Realmente, há cerca de 3 meses pararam de fabricar ele. Então é uma piada que eles colocaram meio por último, assim, no episódio. Mano. Muitas pessoas reclamando e lamentando pelo fim dessa sobremesa. Enfim, cara, eu achei esse episódio mais uma vez incrível. A 6ª temporada começou forte demais, tá mantendo um nível absurdo. Eu arrisco a dizer que é o melhor início de temporada de Rick and Morty. Lógico que eu sou muito apegado a episódios das primeiras temporadas, mas esses 4 primeiros episódios me surpreenderam demais. Eu gostei muito do episódio. Mas agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse episódio, dessa pegada aí da família noturna? Você curtiu? O que você espera da Summer aí pro restante da temporada? Deixa aqui nos comentários então, pra gente trocar uma ideia, debater sobre o episódio. Quero agradecer a todos que ficaram aqui comigo até agora, o pessoal que participou da live também. Parabenizar o Paulo, que ganhou a HQ de Rick and Morty. Obrigado pela participação. E lembrando mais uma vez que estamos fazendo live pós-episódio, assim que acaba, ali em torno de 00:30, sempre entre domingo e segunda-feira após o lançamento do episódio. Se você gostou desse vídeo, não esquece então de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aí e me seguir também lá nas redes sociais. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer.